CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim, bom dia, os colegas do estúdio, e um bom dia especial para os nossos ouvintes. Você que acompanha tudo do mercado de trabalho, recursos humanos, fala para mim, é impressão minha ou a gente está percebendo aí umas tendências, talvez até mega tendências para o mercado de trabalho? Super, sempre. Aqui a gente sempre tenta buscar aí o que há de mais moderno, né? O que algumas consultorias ou empresas de pesquisa vêm fazendo, e a gente hoje trouxe um e-book, né? Um conteúdo de um e-book de uma consultoria chamada Futuro SA, que trouxe aí uma lista de 10 mega tendências aí para esse ano, que na realidade, Patrícia, a gente já vem falando muito aqui no nosso quadro. Inclusive eu vou falar em grandes linhas aqui de pelo menos 7, mas eu queria dar destaque para 3, porque talvez tenham sido aí novas, em que a gente não tem conversado tanto. Mas a base para a sustentação dessas 10 mega tendências, que é muito interessante que essa consultoria construiu, é o que eles chamaram de forças de transformação, que é olhando para novas tecnologias, para as mudanças demográficas, para as novas gerações, novos formatos de trabalho e velocidade das mudanças, que são sempre temas que, de uma forma ou outra, a gente sempre traz aqui no nosso quadro. Então, fazendo uma compilação, né, uma combinação dessa que eles chamam de forças de transformação, é que saíram aí as 10 mega tendências que a gente queria compartilhar hoje com a nossa audiência. Nossa, a gente começa por onde então? Qual a primeira? Eu vou começar falando bem rápido, até para a gente gastar um pouco mais de energia nessas 3 que eu gostaria de dividir aqui, começando com o colapso da carreira linear, que a gente já vem conversando muito aqui no nosso quadro. Inclusive, eu recomendo, conforme eu vá falando, depois você acabe de ouvir, vai maratonar, se é que você não é um ouvinte assíduo, que a gente tem uma audiência muito assídua, né, Patrícia, com a gente. Mas vai lá e maratona, porque isso está dentro do nosso site, está no teu tocador de preferência aí de podcast, só colocar lá CBN Vida Profissional que vai vir. Então, por exemplo, colapso da carreira linear. No último comentário, a gente falou muito sobre isso, que não é só mais aquela carreira em que a pessoa quer entrar na empresa e se aposentar naquela empresa, e que as pessoas querem cada vez mais a força de trabalho ter novas experiências. Então, é nesse sentido que é essa primeira mega tendência. A segunda é a aposentadoria da aposentadoria. A gente também fala muito isso no nosso quadro, que hoje as pessoas, né, com a longevidade, querem cada vez mais continuar ativas no mercado de trabalho, e que conversa com uma outra mega tendência que o estudo traz, que é menos júniores e mais sêniores. Então, o tema dos 50 mais, você vai lembrar bem quando a gente falou de programas de profissionais mais maduros. Sim. Então, sem dúvida, aí é uma tendência cada vez maior que as empresas vêm capturando profissionais mais maduros. O fim, uma quarta mega tendência, o fim do currículo tradicional, também a gente já teve um quadro inteiro para falar sobre isso, que ainda no paralelo, né, currículos de papel, currículos do LinkedIn, outras formas de currículo, o que a gente coloca de diferente hoje no currículo, você também encontra aqui no nosso quadro. Aí tem a nova guerra por talentos. Então, hoje os talentos, chamados talentos, o mercado não disputa mais só quem é mais competente, né, quem tem mais as qualificações, mas os próprios talentos que também entram escolhendo empresas que oferecem novos modelos de trabalho mais flexíveis, que dão uma liberdade maior aí para esse profissional. A gente também tem tratado muito o avanço da mentalidade empreendedora, que é o conceito de intraempreendedorismo, que são aqueles profissionais, inclusive, que são chamados de talentos, né, que olham para a sua atividade e olham para o negócio. Então, não está só na sua atividade, mas olha para o negócio em que trabalha. E o novo líder na era da IA, da inteligência artificial, que é um tema também que a gente vem discutindo muito aqui no nosso quadro. Então, todos esses são mega tendências que, de alguma maneira, você vai encontrar em outros comentários que nós já fizemos, mas eu queria dar foco em 3, Patrícia, para compor aí essas 10. A primeira é o que o estudo chama de empresas future ready. E aí, sempre essa coisa eu acho muito, muito chata, nessa coisa do mundo corporativo, mas é o universo
em que eu trabalho, que tudo eles querem colocar em inglês. Eu acho muito engraçado porque é um estudo para o Brasil, que a gente está falando numa rádio brasileira, felizmente, para brasileiros, empresas brasileiras, mas a gente tem que colocar o inglês aqui, mas o meu papel sempre com a nossa audiência é trazer repertório também. Então, essa expressão future ready tem se usado muito, que na realidade são empresas preparadas para o futuro. Então, como a gente prepara no dia de hoje uma empresa para o futuro? Isso é... Pergunta, a gente tem já no Brasil empresas preparadas para o futuro ou nós estamos com todas em preparação, se preparando para o futuro? É melhor uma preparação contínua ou você dizer que você já está pronto para o que vem aí sem nem saber o que está vindo? Exatamente. Essa é a dificuldade. Respondendo objetivamente a sua pergunta, se tem empresas que já estão preparadas no Brasil para o futuro, sem dúvida são as que estão repensando seus modelos de trabalho, tá? De flexibilidade, que são poucas, tá, Patrícia? Inclusive, muitas elas são de outros países que têm bases aqui no Brasil, né? Que são as empresas que estão mais familiarizadas com esse conceito. Mas isso que você trouxe é exatamente a essência das empresas preparadas para o futuro, que não é simples, tá? Porque você imagina, para você continuar crescendo e tendo relevância, as empresas elas vão precisar combinar o foco da alta performance que está no presente, mas com a sua capacidade de antecipar e transformar, construindo um futuro dos negócios, um futuro que a gente ainda nem sabe o que será. Então, não é trivial, é difícil, mas é necessário, porque as transformações estão muito rápidas e é o que a nossa audiência vai começar a ouvir com muita frequência, Patrícia, que é um conceito chamado ambidestria. Não sei se você já ouviu essa expressão. Tem muitos congressos, palestras com esse conceito de ambidestria, que é essa capacidade que se torna cada vez uma competência central do profissional, que é, eu estou aqui no presente, entregando em alta performance para o presente, mas eu tenho que ter consciência que daqui a pouquinho eu tenho que ter algum nível de flexibilidade, porque o futuro pode mudar. Talvez a gente tenha a única certeza que o futuro irá mudar, né? Irá trazer alguma coisa diferente. Só que onde mora o grande desafio? Porque não é só um desejo de realizar isto, né? Porque do ponto de vista do conceito é fácil da gente entender. Mas para isso, vamos concretizar isso dentro de uma empresa. A gente está falando necessariamente de cultura, porque é uma cultura que ela vai precisar permitir, e aí é muito raro isso no Brasil, tá, Patrícia? Vai ter que permitir, vai ter que, inclusive, promover experimentação, aprendizagem rápida, colaboração, e alguns modelos, inclusive de operação, eles vão ter que permitir uma reação à mudança de forma rápida e alinhada. E aí você imagina que hoje, dentro dos trabalhos que eu faço em várias empresas como consultora, quando eu trago esse tema e falo assim, o que tem hoje impedido, né, a tua empresa de ter um pouco mais de velocidade, de mudança diante de tudo que está acontecendo? E aí vem a palavra-chave, que eu brinco que é uma palavra da década de 80, que é a famosa burocracia, que é aquela coisa que você, para pedir uma autorização, você tem que passar por 5 instâncias, e quando a autorização volta de novo, o mundo já mudou, já nem faz mais sentido aquela autorização. Eu sou uma pessoa que combate 100% a burocracia? Claro que não. Em algumas situações, dependendo de alguns negócios, ela é muito importante, necessário, até para assegurar, né, elementos ali até jurídicos, enfim. Mas a gente ainda tem empresas muito burocratizadas, muito hierarquizadas, e aqui entra um tema central que a gente tem discutido muito no nosso quadro, que é a flexibilização de poder, porque se eu quero ter alta performance no presente e já pensar no futuro, nesse conceito, nessa competência de ambidestria, eu preciso dar autonomia para as pessoas, e autonomia e poder, elas sempre estão tensionadas, né? Então, essa é uma macro tendência, mega tendência que esse estudo traz, que eu achei que valeria a pena a gente trazer para a nossa audiência pensando nisso e não subestimando, porque é complexo mesmo, tá? Então, acho que a mentalidade que você recomenda é o que essa mega tendência deve
trazer para a gente refletir. Vamos para a segunda? Vamos lá. A segunda, de novo, um conceito em inglês, né? O retorno do Deep Content. O que é o Deep Content? É um conteúdo profundo. Aqui é muito interessante, Patrícia, porque o que diz essa mega tendência? E não sei se você e os nossos ouvintes que estão aí no dia a dia começam a perceber essa alteração de comportamento, não só do que a gente observa, mas em nós mesmos. E eu acho que é uma belíssima mega tendência para a gente celebrar, né? Que é quando conteúdos com maior duração e profundidade voltam a ganhar relevância como uma espécie de um antídoto à superficialidade. Então, não tem aquela coisa que todo mundo achou que, quer dizer, todo mundo não, muita gente achou que se visse um vídeo de 2 minutos se tornava especialista, depois de ler aquele vídeo de 2 minutos e que entendia tudo. É como se a gente estivesse se despertando para que isso é um perigo do ponto de vista da sustentação. É claro que não dá mais para ter aquele nível hiper, ultra, né, de profundidade, porque está tudo muito veloz, e olha como que as coisas vão conversando, né? Se está muito veloz, eu também preciso, até no meu processo de aprendizagem, levar um pouco mais de velocidade. Mas esse deep content, que é esse conteúdo mais profundo, o que ele traz também a reflexão? Que a gente está nesse mundo que está saturado de superficialidade, né? E aí a profundidade, a autenticidade e a densidade intelectual, eles se tornam ativos premium e insubstituíveis. E aí começa o crescimento de um conteúdo, por isso, de vídeos no YouTube e de podcasts. Eu, por exemplo, não sei você, Patrícia, mas eu sou uma consumidora de podcast exatamente por isso, porque é um momento que a gente pode ouvir um pouco mais a opinião de um especialista. Sim. É claro que a gente está falando de gente séria, de gente que tem, né, história, e os próprios vídeos do YouTube, eles são maiores. É claro que ninguém mais, né, tem quase tempo para ver um vídeo, sei lá de quantas horas, mas dependendo de quem está falando e o nível de profundidade que a gente está vendo, a gente começa a entender que isso faz mais sentido do que aqueles vídeos tão rápidos em que foi um perigo, porque gente com muito pouca sustentação intelectual e de formação começou a ir para as redes e começou, inclusive, a ir para as empresas, dando palestra como se fossem grandes especialistas. Então, esse retorno do deep content, eu, como especialista, vejo com muito bons olhos e também tenho observado aí a alteração do comportamento de quem consome, né, esses conteúdos. E o último que eu queria trazer para fechar as nossas 10 aí, mega tendências, que é a era da singularidade profissional, que conversa muito com o retorno do deep content, porque começa a crescer o interesse, e aí esse material, né, que eu estou trazendo aqui, o resumo para a nossa audiência. Depois, inclusive, quem quiser ter acesso a esse e-book, basta jogar lá no e-book da consultoria Futura SA Mega Tendência 2026, que vai receber todo o conteúdo, mas tem sempre aquela parte chatinha que eu digo que tem que preencher, depois você vai ser impactado, né, por convite, mas vale a pena porque é um e-book muito interessante. Ele traz aí a sustentação de onde vem, né, essa era da singularidade profissional, mas em grandes linhas é o crescimento desse interesse das pessoas por pessoas com posicionamentos únicos e com características que são impossíveis de replicar. E aí, inclusive, dentro do ChatGPT, porque como o ChatGPT e todo IA vem trazendo coisas tão estruturadas, a gente já começa, eu não sei você, Patrícia, mas eu imagino que vocês do jornalismo muito mais, né? A gente bate o olho num texto e pensa assim, isso aí é ChatGPT. É por aí. Não é? E aí a gente começa a voltar a ter interesse pelo original, pelo pensamento, a demanda crescente por pensamento original. Então, essa substituição, né, das melhores práticas, dos siga 5 passos para se tornar sei lá o quê, por práticas únicas, com abordagens que são específicas para cada empresa, para gerar seus resultados. Então, volta o conceito de customização, de autenticidade e de pensamento único que a gente percebe que é sustentado
obviamente, por conceitos mais profundos. Então, por isso que o Deep Content e a singularidade profissional, eles conversam, porque para você ter ali um pensamento mais originário e que fora do tradicional, né, do esperado, há que se ter muito conteúdo. Então, eu achei que valeria a gente trazer esses três, né, esse desafio da ambidestria com os conteúdos profundos e da singularidade profissional, porque é uma boa notícia. Eu fiquei bem entusiasmada com esses, sobretudo com esses 3 itens das 10 megas tendências, e aí achei que era legal compartilhar aqui com a nossa audiência sempre tão querida aí com a gente. Legal, curti bastante, gente. Olha, a gente vai botar o link desse e-book também no nosso site para você, se quiser, entrar lá, cbnvitoria.com.br. Você já vai lá na Andréa Salsa, no nosso CBN Vida Profissional. No episódio de hoje você vai encontrar esse link também para você acessar. Andréa, eu só posso agradecer todo sábado você conosco, dividindo, compartilhando a sua visão, a sua sabedoria conosco aqui na CBN. Obrigada mais uma vez. Que coisa boa. Para mim também é sempre uma honra, um carinho enorme que eu recebo sempre da nossa audiência. E mandem sugestões, caso vocês tenham, que a gente vai apresentar aqui com todo carinho, com toda a seriedade que o nosso quadro exige. Eu desejo um ótimo final de semana e até sábado que vem. Até sábado.